Mulher foi feita para o que ela quiser. Acho que é isso que eu quero trazer hoje. Assim como o homem foi feito para o que ele quiser. O ser humano foi feito para o que ele quiser. Para o que ele achar que é importante. Boa tarde, o TED de hoje é sobre feminismo. Eu sou Estela Mari Souza Marques. Bom, nós a partir de uma perspectiva ocidental, apenas uma das milhões de verdades existentes e de análises sociológicas e tantas outras análises possíveis de se fazer da nossa cultura e construção cultural. Então, quando a gente fala de uma perspectiva ocidental, nós falamos também de uma cultura cristã, machista, dessa construção nossa. Origem, entre aspas, né, uma das tantas origens do feminismo, na França, entre 1830 e 1840, a partir de um movimento de mulheres que reivindicava igualdade de direitos no matrimônio e acesso às profissões. Tudo começou, então, nesse período, mais ou menos século XIX, com o boom da Segunda Guerra Mundial, com o boom também do capitalismo. Por quê? Porque como o capitalismo precisou de mulheres para trabalhar. Então, os homens foram para a guerra e muita coisa mudou, as mulheres tinham que ir para as indústrias para fazer o trabalho proletariado. Então, a proliferação do feminismo no século XIX está associada ao processo de implementação e consolidação do capitalismo. A necessidade de capacitar minimamente, isso é importante, minimamente as mulheres da classe proletária para o desempenho das atividades laborais. Por quê? A mulher não podia saber muito, o mínimo apenas, para que aquele trabalho fosse realizado e para que o capitalismo continuasse forte. E só que com isso, quando se dá direito a algumas mulheres, não tem como deixar uma classe restrita, né? Só para a classe proletária, porque as classes mais altas, as mulheres também quiseram estudar. Então começou o acesso, mais acesso à alfabetização, a leituras dos grandes clássicos, e isso foi movimentando. Embora a mulher ela tivesse que trabalhar porque os homens estavam na guerra, mesmo assim, o trabalho feminino ele era visto como um mal necessário por causa da pauperização familiar, por causa da pobreza. Então, nossa família é tão pobre que alguém precisa trabalhar um pouco mais para nós termos uma renda extra. E mesmo que a mulher estivesse dando todo o dinheiro e o marido não, ainda era considerado um extra. Então, a grande contradição que foi surgindo nesse período é porque como pode um ser tão frágil, a mulher ser tão delicada, tão pequena, ela conseguir trabalhar tão arduamente, trabalhar muito mais horas do que os homens, pegar muito mais peso do que os homens. Então, isso começou a gerar muita confusão e dificuldade interna para os homens. Porque, nossa, ela consegue trabalhar melhor que eu, mais do que eu, ela tem que ganhar menos do que eu. Eu não vou aceitar ganhar mais. E o meu lugar de homem, de macho? E, além de trabalhar nas fábricas, né, a mulher tinha que trabalhar também em casa. É o duplo serviço. Então, nesse momento, a gente tem que falar de opressão e de preconceitos que foram gerados, foram construídos por nós, tanto homens como mulheres. Isso é importante de ser dito, e que tanto homens como mulheres repercutem esses preconceitos, essa construção. O salário da mulher, antigamente, ele era entregue ao pai. A mulher não via o dinheiro, não tocava no dinheiro, entregava para o homem. Os salários mais baixos, assim como continuam hoje, desigualdade no matrimônio, o que isso significa? Que o homem pode trair, o homem pode fazer o que quiser, o homem pode bater, pode humilhar, e seja o que for. E a mulher não pode fazer nada. E a mulher sequer podia pedir divórcio, sequer podia dizer que não amava mais e que não quer. As mulheres não possuíam uma identidade social. Então a mulher não existia como sujeito. A mulher não existe, a mulher não é.
Por isso que Simone de Beauvoir vem dizer que para ser mulher você precisa construir. Eu não nasço mulher, eu me construo enquanto mulher, eu me torno mulher. Antigamente era considerado uma insensatez entregar às mulheres o serviço do magistério. Como pode uma mulher de um cérebro pouco avançado, de um cérebro inferior, educar as nossas crianças? Como pode as mulheres darem aulas? Então isso foi uma grande temática, foi um grande problema e conflito que existiu na nossa história. Não queria deixar as mulheres trabalhar fora de casa. Mulher tinha que ser do lar mesmo, e quando as mulheres passam a entrar nas escolas e poder trabalhar como professora, os homens dizem, então agora isso é coisa de mulher, eu sou homem, não posso mais dar aula. E o padrão ideal de mulher, de antigamente, que ainda vem repercutindo hoje, é que a mulher foi feita para satisfazer os desejos dos homens. Então, a mulher nasceu de uma forma e para uma coisa. A mulher nasce, ela é educada pelos pais, minimamente educada, ela vai se casar, vai satisfazer os desejos do seu marido, vai ter filhos e gerar esses filhos e cuidar de casa. Era o que era permitido para a mulher. A mulher que saísse disso era vagabunda, era prostituta, era bruxa, era louca, era fora da lei. E aí eu trago um pouco sobre uma reflexão de falsa ciência. Tudo isso que eu estou falando já foi considerado ciência, já foi considerado certo. Lugar de mulher é mesmo em casa. Então o uso da ciência para exercer um controle sobre a sexualidade feminina. A mulher que fugisse aos padrões normativos da época, que preferisse o trabalho ou o estudo à maternidade, não estaria exercendo o seu verdadeiro papel social. Então, assim, o papel da mulher é esse que eu disse, dona de casa. E nós criamos até mesmo um discurso médico, um discurso biológico para dizer que a mulher não tem um cérebro tão avançado, que a vocação natural da mulher está direcionada para a maternidade e é apenas isso. Então, assim, que pouca vergonha, né? Pensar que isso já foi uma ciência. Mesmo com tudo isso, com tantos obstáculos e dificuldades, foi acontecendo um processo de empoderamento feminino e eu trago questionamento que por que a sociedade sempre havia sido dirigida e pautada pelos homens? Essa foi a grande pergunta das mulheres nesse momento. Se as mulheres estavam demonstrando iguais condições de produzir, pensar e trabalhar, por que razão não haveriam de ter os mesmos direitos? E como uma das consequências desse processo de empoderamento, desse questionamento, dessa efervescência, o que aconteceu? Passou a ter realmente um reconhecimento dessas reivindicações, porque as mulheres estavam muito fortes, não tinha como o Estado não aceitar alguma dessas reivindicações. Por isso, teve a aprovação do sufrágio universal, e com isso a mulher pôde votar, a mulher pôde entrar na política e pensar, e produzir intelectualmente, e estudar, e estar na academia também, e exercer tantas outras profissões, o que ela quisesse. E com isso foi aumentando cada vez mais a divulgação das ideias feministas. Continuando, outros grandes questionamentos que ainda continuam e que começou nesse período as mulheres passaram a questionar o quê? O desejo sexual, a liberdade, o casamento, a traição e o trabalho. Começando pelo trabalho, se eu trabalho igual ou mais, ou até mesmo melhor, por que eu ganho menos? Por que meu trabalho não é reconhecido? Traição. Se o meu marido pode me trair tantas vezes durante todo o nosso matrimônio, por que quando uma mulher trai, ela tem que ser apedrejada? Por que ela vira puta, vagabunda? E o homem não, é bonito, é esperado que o homem traia, porque ele é o garanhão, é o gostoso, está fazendo certo. Não.
Meu pai que me ensinou, é isso mesmo, eu sou macho. Que diferença é essa? Casamento. Por que toda mulher tem que querer casar? E se eu não quiser me casar? E se eu não quiser ter filhos? Liberdade, liberdade de escolha, de ser quem eu quero ser, de vestir o que eu quero ser. Apenas liberdade e desejos sexuais. Eu não preciso fazer sexo com você porque você quer nesse momento. É errado o estupro, é errado a violência, violência psicológica, violência física. Eu tenho direito sobre o meu corpo. Continuando com as opressões e os preconceitos, trago mais para hoje, para o nosso cotidiano, para o nosso contemporâneo mesmo. Mulher foi feita para o que ela quiser. Acho que é isso que eu quero trazer hoje. Assim como o homem foi feito para o que ele quiser. O ser humano foi feito para o que ele quiser. Para o que ele achar que é importante. Maquiagem não define caráter. Uma outra coisa para a gente refletir. Saiu uma reportagem em alguma revista sobre os níveis de batom. Se é batom mais claro é santa, se é mais ou menos é boa moça, se é muito vermelho é puta. Não tem o que conversar sobre isso. Então, e aí alguém vai e posta, eu sou puta e nem sabia. Tipo assim, nossa, então usei batom vermelho e não estava sabendo o que eu sou. Então, seja pra gente refletir, será mesmo que uma roupa, que uma maquiagem, um lápis, um batom vai definir o nível espiritual de alguém, o caráter, os desejos, as motivações? E aí eu trago as maquiagens dos homens também. Os homens antigamente usavam muito maquiagem. E os homens hoje têm outras maquiagens, que são os acessórios. Bonés, boina, chapéu, piercing, vários modelos de cabelo. São acessórios, são formas de estar no mundo também. Roupa não define caráter. Pode ir. Agora uma frase que eu já ouvi, que tem em alguns textos, quando o homem diz, se estava de short, estava pedindo, né? Queria ser estuprada. Toda puta quer ser estuprada. Estava querendo. Aí eu trago até uma brincadeirinha que eu vi no Google, as causas de estupro. Não é por roupas provocantes, não é por álcool, televisão, clima, né? A vítima é o estuprador mesmo que quer, gente. Ele não sabe usar sua energia libidinosa, precisa de justificativas, está numa condição favorável mesmo, bem confortável, tem seus desejos, não sabe o que fazer, tem uma certa imaturidade sexual, obriga alguém a satisfazer. Volta. É claro que muitas vezes a causa de estupro, sim, pode ser por roupa provocante, pode ser por álcool, por televisão, por seja o que for, por tantos motivos, mas isso não é justificativa plausível para que aconteça o estupro. E também desmistificando que muitas vezes a vítima que é culpa da vítima, que história é essa de culpar a vítima? A vítima já está recebendo uma violência, agora a culpa 100% ainda é dela? A mulher é tudo puta e tem que dar pra mim como eu quero. A gente ouve isso nas clínicas, a gente ouve isso nas ruas, ou em algum momento a gente já ouviu isso, tão claro ou não tão claro, ou sutil. No casamento, você está casado comigo e eu tô afim, e hoje eu tô querendo, e não importa se você não quer. Isso acontece muito. Mulher tem que obedecer. Obedecer sexualmente, intelectualmente e tantos outros níveis de formas de obedecer. Então, assim, pra que isso, né? Que opressão é essa, gente? Com
Com camisinha é menos gostoso. Aí o que acontece normalmente? O homem não se previne, não quer camisinha, mas a mulher tem que tomar anticoncepcional. A mulher tem que se prevenir. Anticoncepcional é uma bomba de hormônio, é uma bomba química dentro do organismo de uma mulher que vai alterar muitas funções ali de metabolismo e a nível emocional. Eu não estou defendendo que as mulheres não tenham que usar anticoncepcional, mas não tem que ser por obrigação, porque com camisinha é menos gostoso. Tem que ser bom para os dois. Os dois têm que quererem ao mesmo tempo. E aí não usa camisinha, às vezes a mulher também não sabe muito bem usar anticoncepcional, às vezes esqueceu alguns dias, seja o que aconteceu, a mulher engravidou. Ah, a culpa é dela, ela que não se preveniu, ela não se cuidou e engravidou. Não tem nada a ver com essa criança, com esse feto. Eu aconselho até abortar. Que falta de responsabilidade é essa, das atitudes? Se você foi lá, se você transou, você fez parte da história sim, você está 100% na história. Então, como acontece, muitas vezes a mulher solteira e grávida. Aí ela vira a puta, a sem vergonha, a promíscua. E o homem é o gostosão, que dá pra todo mundo. Aí a mulher engravida, muitas vezes tem um filho, às vezes o pai não dá pensão, não faz o seu dever, não ajuda não, não faz o seu dever. E quando faz o seu dever, muitas vezes é no final de semana, de levar o filho para brincar. Eu fico com meu filho nos finais de semana, ele me adora. É muito fácil uma criança adorar um pai só nos finais de semana, né? Quando leva para parquinho e para divertir. Não é o pai que está ali levando para a escola, dizendo o quanto é importante estudar, ensinando a sobreviver. Serviço de casa não é para macho. Tem uma festa, ninguém ajuda, quem limpa é a mulher. A dona de casa, uma família tradicional brasileira, quem sempre limpa é sempre a mãe. O filho deixa os copos esparramados pela casa inteira, sujeira na casa inteira, roupa suja na casa inteira, e o único a limpar é a mãe. A única a limpar. Por quê? Porque é serviço dela. Ela não trabalha, é isso que ela faz. Ou às vezes ela até mesmo trabalha, mas isso é serviço de mulher. Contrapondo que a gente cria filhos, muitas vezes, para o nosso menino ser o garanhão e para a nossa menina ser a santa. Mas o garanhão come a santa, gente. Então, que educação é essa? Que educação é essa? Uma outra educação totalmente dualista, que ou você é culta ou você é virgem. Não existe nada no meio desse caminho. O homem de cabelos brancos, grisalhos, ele ainda é bonito, ele ainda é gostoso, ele ainda é bem visto. A mulher de cabelos brancos é velha, é feia, precisa pintar, precisa colocar enxofre na sua cabeça, química na cabeça, para ser bonita novamente. O homem peludo é bonito, é atraente, é homem. A mulher tem que ir no salão uma vez por mês, ou se for muito rigorosa, a cada 15 dias, para não ter sequer um pelo. Tem que depilar, onde passa cera e puxa, depois fica flácido, dói, sangra, dá ferida. Para que tudo isso? Para ser bela, para ser aceita na sociedade, para não ser mal cuidada, descuidada. Mulher das cavernas, para eu não vir da Amazônia, porque eu não posso ter bigode, porque talvez na cabeça dos homens os pelos não crescem, né?
Tirei hoje, aí daqui 20 dias, aí quando dá o 20º dia de ir no salão, cresceram todos. Aí eu posso tirar. No meio do processo não vai crescendo, talvez, né? Não é aceitável e desejável que a mulher ganhe bem, tenha desejos sexuais, traia, queira divórcio, termine um relacionamento afetivo. Não é aceitável que ela escolha suas roupas, seja mais inteligente, seja capaz e forte. Não é aceitável que a mulher queira ter filhos ou não queira ter filhos. Não é aceitável que não queira viver num relacionamento amoroso, porque afinal de contas toda mulher quer um parceiro. Não é aceitável que a mulher não queira ser do lar, não queira um homem, mas uma mulher, ou muitas mulheres, ou vários homens. A grande questão é que se o homem pode tudo isso, por que a mulher é tão julgada quando ela também quer as mesmas coisas? Se no fim, se em última instância nós somos todos iguais. A mulher mais ativa e não submissa sempre manda no marido. A mulher não pode simplesmente ser igual e ter um relacionamento em que os dois conversam de forma diplomática, afetiva, e que os dois resolvam algo juntos. Não precisa de jogos, não precisa de um mandar no outro. A mulher que se torna igualmente bem-sucedida é porque deu para o chefe. Mulher que se diverte no shopping com os companheiros de trabalho, ela é putinha, ela é vulgar. A mulher que aborta tem que ser punida no inferno subterrâneo dos aborteiros. Mas o primeiro a sugerir aborto é o homem, normalmente. Mas a punida é a mulher. Mulher que vive sua sensualidade pura deve ser exibida como objeto de prazer, porque afinal de contas, mulher é só peito e bunda mesmo. E o grande desafio do TED de hoje é discutir a diferença entre feminismo e femismo. Relembrar, mais uma vez, a toda a sociedade que existe uma diferença. Ser feminista é apenas defender o direito da mulher ter direitos. Tá tudo bem se eu quero X, se eu quero Y, se eu quero Z. Tá tudo bem se o homem quer X, Y ou Z. Todo mundo pode ser livre, pode ter seus direitos, pode escolher. Isso é muito diferente de femismo. Porque femismo é um feminismo radical. Feminismo é quando as mulheres odeiam os homens. E a luta do feminismo não é gerar guerra, ódio, nada disso. A mulher só não quer ser submissa, só não quer ser mandada. A mulher quer ter direitos. Ela quer viajar e não ser morta por isso. Ela quer sair à noite e não ser estuprada por isso. Ela quer sair de short à tarde porque realmente está muito calor. Nós estamos no Brasil. Ela apenas quer ter direitos. Volta rapidinho. E o feminismo é uma deturpação disso tudo. É um ódio, é uma apologia ao ódio. Todos os homens têm que serem mortos, todos os homens são machistas, todos os homens fazem crueldades. Não é isso. Mulher também é machista. Mães são machistas. Mães criam seus filhos de forma machista também. Então, o que nós estamos falando são de ideologias que existem em toda a cultura e dentro de nós. Todo mundo aqui vai continuar machista. Mas nós podemos ter um pouco mais de consciência quando a gente fala algo, a gente pode refletir a partir daquilo e se perguntar, será que tem que ser assim mesmo? Será que existe algum determinismo? Mulher é isso, homem é isso e ponto? Nós somos quem nós queremos ser. E as referências, Paiva Mendes.